Muito bem, chegamos no evento canônico do que acontece comigo na internet, que é falar sobre o estudo do FDA e sobre filtros UV que foram encontrados no sangue. Isso, para mim, junto com a pauta do banho, são dois eventos canônicos no meu perfil desde 2019. Eu tenho que lidar com isso, aliás, desde 2020, né? Porque assim, vamos colocar aqui, vamos dar um contexto histórico, só quem viveu sabe e entende. Tem duas publicações. Tem uma publicação que ela é como se fosse um estudo preliminar, que foram com 6 participantes, e tem o estudo completo com 12 participantes sendo publicado. É importante falar para vocês isso, por quê? Porque esse estudo, ele é um estudo que foi publicado numa das melhores revistas de medicina do mundo, né, que é o JAMA. A gente tem nesse trabalho, na verdade, o FDA, que é a agência regulatória americana, como se fosse a nossa Anvisa, pressionando, na realidade, o próprio órgão para aprovação de novos filtros UV. Como assim? Eu vou colocar uma tabela para vocês aqui, bem no comecinho, para vocês já começarem a entender que a coisa não é tão simples, né? A gente tem muitos filtros UV, um protetor solar ele é composto por várias coisas na sua composição, mas o que vai proteger contra a radiação UV são os filtros UV, e aí a gente tem vários diferentes que cada um deles vai absorver cada pacotinho diferente de energia. Alguns vão ser mais para o UVB, alguns vão ser mais para o UVA, alguns vão ser mais para um UVA mais longo, outros vão conseguir chegar até na luz azul. E você não está entendendo muito sobre isso aqui? Vai no vídeo que eu escrevi lá, bomba, né? Sua pele ficará assim, que lá eu explico sobre radiação solar de uma forma bem didática. Mas vamos lá. Eu fiz uma tabelinha aqui com os principais filtros. Os que estão em negrito são os filtros inorgânicos, né? Os que chamam de minerais. E a gente tem aqui a setinha que eu coloquei onde que é aprovado. Então eu coloquei os Estados Unidos, União Europeia, Japão, Coreia e a Anvisa. Eu poderia ter colocado a Austrália aqui, eu fecharia os principais mercados aqui, não só e também poderia ter colocado a China, mas eu decidi pegar esses aqui só para vocês entenderem que existe uma harmonização internacional sobre os filtros que são aprovados e utilizados e os Estados Unidos não está nela. Porque os Estados Unidos entendem filtro solar como medicamento, mas eu acho uma coisa muito interessante porque o FDA entende filtro solar como medicamento e tem todo um cuidado com a questão de toxicidade, que eu acho maravilhoso, mas vende oxicodona no mercado se puder, né? Então assim, eu acho uma coisa meio interessante, porque eles não parecem não levar em consideração às vezes o acesso à substância como um problema, mas para o filtro solar parece ser um problema, mas para medicamento, né, o acesso a medicamento nos Estados Unidos é bizarro, gente. Isso é só um ponto para a gente entender que essas normas legislatórias dos Estados Unidos para protetor solar, no meu ponto de vista, elas são um pouquinho meh. Eles vão falar, e vai ter gente vindo falar aqui para mim que é bom porque é medicamento. Ah, então todo o resto do mundo tá fazendo errado? Eu acho meio assim, sabe? Mas vamos lá. O que eu queria mostrar para vocês é os filtros que são aprovados nos Estados Unidos. Eles são os filtros mais antigos. São filtros que as moléculas elas são menores, essas moléculas muitas vezes têm uma maior penetração cutânea, que protetor solar não deve penetrar, ele deve ficar na superfície da pele, e esses filtros também, eles acabam sendo um pouquinho mais irritantes, assim, vamos colocar aqui, eles são seguros, mas eles têm uma probabilidade maior de dar problema do que esses outros filtros que foram desenvolvidos a partir do final dos anos 90, começo dos anos 2000, e até hoje a gente tem novos filtros aí aparecendo no mercado. Esses novos filtros hoje em dia têm uma cara até com uma proteção estendida para a luz azul, por exemplo. Mas é muito importante que vocês entendam, nesse aspecto todo aqui para vocês, que esses filtros são todos seguros. E como que a gente vai entender segurança, né? Então vamos começar aqui a minha aulinha sobre isso com vocês, que é a minha aula de filtro no sangue. Eu não aguento, eu não aguento, eu não aguento, porque todo ano tem que falar sobre isso, então vai ser ótimo ter esse vídeo aqui, porque daí eu só, falou, a fulana falou, ela falou, ela não tinha o que fazer, foi lá requentar uma pauta. Beleza. É esse estudo aqui, tá? Esse aqui é o original, a investigação original. Ele é lindo, adoro esse trabalho, acho um trabalho toxicológico maravilhoso. E hoje a gente vai ter que falar muito sobre toxicologia aqui nesse canal. Então, assim, toxicologistas, eu peço desculpa já de antemão se eu falar coisas não erradas, mas você sabe que toxicologista, gente, é um bicho que gosta, assim, de muita
muito termo corretinho e definições corretas. Vamos começar entendendo que o que significa para um toxicologista? Ele vê problema nisso aqui. Então, o que isso quer dizer? 1 nanograma por mililitro significa tudo isso aqui em porcentagem de miligramas de massa por volume. Então, por exemplo, se em 1 ml de protetor solar, 1 nanograma vai ser basicamente isso aqui em percentual, que vai ser pouquíssimos ml, como a gente pode ver. Mas para um toxicologista, ele vai tentar procurar treta nisso. E o estudo vai se basear nessa quantidade. Tá? Vai ser baseado em nanograma por mililitro. Entender, quando vai falar de toxicologia, dose, exposição e concentração. A dose é quanto que entra no teu corpo. Então, em miligramas por quilo. A exposição é qual que é o contato. Pode ser agudo, pode ser crônico. Concentração é a quantidade que foi medida ali no sangue, né, no tecido, né, que geralmente vai ser em nanogramas por ml. A gente tem que lembrar de uma coisa que se chama ADME, que é a absorção, a distribuição, o metabolismo e a excreção. Outros pontos importantes para a gente entender aqui é a bioacumulação e a questão transitória. A bioacumulação, por exemplo, se vai acumular com o potencial que você vai usar. Então vamos supor, se você usar protetor solar 3 dias seguidos, se a quantidade que você vai achar no sangue de uma substância, ela vai se acumular durante esses 3 dias seguidos. Isso aqui é a bioacumulação. E aí ser transitório, né? Então, que é basicamente isso, sobe e cai rapidamente. Chega um ponto que eu adoro, eu fiz um slide lindo para isso aqui, ó, que é o risco versus perigo. Eu coloquei aqui a Britney Spears em Toxic, para a gente entender que ela é perigosa. Por quê? Porque ela sabe a propriedade intrínseca da substância de causar um dano quando ela pega aquele veneninho, né, para envenenar a pessoa. Só que o risco, na verdade, vai depender também da exposição. E aí é a probabilidade disso causar algum tipo de situação. Então o risco depende do perigo, porque ele depende da exposição. Tá? E aí o ponto importante aqui é que ela sabe lá, a Britney, que aquele veneno ela tem um perigo e ele tem um risco muito alto, porque ele não só pode levar a uma intoxicação e a pessoa morrer, como ele vai matar rápido. Então o risco dele é muito rápido. Há uma baixa exposição, são gotinhas que ela coloca ali na boca do garoto, né? Então assim, esse é um ponto importante. É a mesma coisa, vamos pensar, a faca, né, saindo de substâncias, para vocês entenderem. A faca, ela é perigosa, né? Ela pode te furar, né? Tem aqui um perigo intrínseco da faca. Mas se a faca tá lá na gaveta da minha cozinha, ela não vai sair voando de lá e vai me acertar na cabeça, né? Se acontecer isso, a gente tem que chamar a atividade paranormal. Assim, ela tem um risco muito baixo quando ela tá ali quietinha, mas quando eu vou cozinhar, eu estou cortando os vegetais próximo ao meu dedo. Então o risco, ele aumenta, porque a exposição, o perigo está maior. E você está entendendo mais ou menos onde eu quero chegar? Tem um ponto importante aqui que eu tenho que chamar, que eu tenho que, quando eu vou fazer esse vídeo, sempre queria poder falar disso, mas no vídeo de Instagram não cabe, que é o que a gente chama de MOS, né? Quanto do filtro entra na pele, quanto que chega no sangue, metabolismo, a eliminação e o uso diário. Então o MOS vai considerar tudo isso. E aí ele vai considerar, né, o MOS vai ser de acordo com uma relação entre o que a gente chama de NOAEL e SED. Tá, o que é o NOAEL? É o No Observed Adverse Effect Level. É a maior dose que não se observa nenhum efeito adverso. Esses estudos são feitos geralmente em animais e todas as substâncias precisam passar por isso. O SED é um Systemic Exposure Dose, o que significa o quanto que realmente entra no corpo humano via pele. Então, o que esse estudo ele está procurando, na verdade, né, é observar o quanto de SED que a gente tem ali. E não só o SED, mas a quantidade acumulativa, né? E esse MOS vai ser importante para a gente entender que diferentes filtros vão ter diferentes capacidades de ter um efeito adverso, de penetrar. É assim, não dá para falar que tem um valor, mas tem uma faixa de valor para cada tipo de substância. E aqui vai depender do tamanho da molécula, vai depender da lipofilicidade da molécula, vai depender de como é veiculado, vai depender de como que é a relação da molécula com a própria pele. E assim, eu já vou deixar o spoiler que esses filtros mais novos, eles são desenhados especialmente pensando para ter uma molécula maior, que penetra menos, que interage menos com a pele, e dessa forma vai penetrar menos, vai entrar menos, então esse SED vai ser muito, muito menor, e aí o nosso MOS vai ser muito maior. Eu vou deixar aqui para vocês uma coisa bem importante. Eu fiz um desenho aqui, um esquema, ó.
Tudo que está nesse MOS acima de 100 é seguro, tá? Quando você tem os filtros inorgânicos, eles estão bem acima de 1000, eles são muito seguros. Os filtros mais modernos vão estar geralmente acima de 500. Os filtros mais antigos vão chegar ali, né, lutando bravamente no 500, 600. A nossa querida, que ele fala ali, que é a oxibenzona, que também pode ser chamada de benzofenona 3, que lá o carinha foi, que o querido lá que tá fazendo um open bar, enchendo um negócio de gelo lá, eu acho que é open bar de alguma coisa, enfim, ele fala muito dessa molécula, e essa molécula tem um MOS baixo. Ela é uma molécula polêmica mesmo, né? Mas é uma molécula antiga. E os nossos desenvolvedores de protetor solar no Brasil, hoje em dia, eles já olham para ela com um pouco mais de cuidado e evitam utilizar ela no desenvolvimento. Não quer dizer que ela não vai estar presente, ela vai estar. Mas aqui agora a gente vai entrar para discutir como que foi feito esse estudo e vocês vão entender por que eu falo para calma, não criemos pânico. A gente não precisa queimar o nosso protetor solar em praça pública se ele tiver a benzofenona, a oxibenzona 3, é o mesmo nome. Mas vamos aqui ver como que foi o estudo. Isso aqui está no estudo, tá? Para quem sabe ler inglês e para quem quer ler, que não foi o caso, acho que do querido, você pode entrar aqui para ver que eles entraram um estudo clínico, tá, de 7 dias, onde as pessoas ficaram dentro de uma clínica. Elas não estavam andando, vivendo a vida delas. Elas tiveram 75% do corpo delas coberto com protetor solar na dose de... Isso aqui é do artigo, tá, gente? Do suplementar. Só entrar lá no material suplementar. Na dose de 2 miligramas por centímetro quadrado de pele, que é o recomendado, que é o que a gente faz os testes de FPS. A gente já sabe que a gente não usa essa quantidade. A gente não usa 2 miligramas por centímetro quadrado de pele, a gente tende a usar de 50% a 70%, dependendo do tipo de formulação. Tem formulação que se usa até menos. E o importante é que vocês entendam que eu duvido que se utilizem 75% do corpo. Então aqui, veja, é numa condição onde você está 7 dias sendo internado, onde você fica sendo reaplicado 4 vezes por dia por 4 dias o protetor em 75% do corpo em 2 miligramas por centímetro quadrado de pele. É uma condição esdrúxula, extrema, ninguém faz esse uso. Imagina só a quantidade que você faz, geralmente que o uso vai ser nessa região aqui, um pouco nos braços, que são a região mais que a gente está exposto e que a gente acaba utilizando mais, frente a usar 75%, 2 miligramas, reaplicando 4 vezes por dia. É uma dose muito alta. Vitor, por que faz isso? Porque é toxicologia. E a toxicologia quer ver se você vai no lugar esdrúxulo e nesse lugar esdrúxulo a gente não encontra problema, na condição real de uso, então provavelmente a gente não vai achar. Agora, se você vai para um lugar esdrúxulo e no lugar esdrúxulo a gente encontra uma situação, aí a gente tem que avaliar de acordo com as condições reais de uso. Tá vendo como que é o negócio, né? Ninguém te conta isso, né? As pessoas só falam, porque não sei o quê. O interessante desse artigo é que eles queriam procurar problema para a avobenzona e encontraram para outro filtro que foi a oxibenzona. E no caso, né, aqui, eles usaram 4 tipos de formulação. Então a gente tem uma formulação em loção, um aerosol em spray, um spray não aerosol. Geralmente, sabe quando você tem filtro em creme que você tem um sprayzinho assim, que você sai, você coloca na mão e você aplica? Desse daí. E um spray de pump. A questão é, tá, conseguiu chegar numa concentração baixíssima, ínfima, que a gente não conseguia detectar, tipo, há 30 anos atrás, nos nossos métodos, sabe? Chegou. E aí, tem o clearance, saiu do corpo. Então vamos entender isso, né? Eu vou mostrar para vocês os gráficos, e cada uma dessas linhas quer dizer um dos tipos de formulação. Loção, aerosol spray, no aerosol spray e pump spray. E aqui a gente tem cada uma dos filtros que tinham na formulação. Obviamente, eles avaliaram 6 filtros, mas obviamente não são todos os filtros que estão em todas as formulações, então alguns vocês não vão ter, vai estar em branco, né? Mas vamos lá. A avobenzona, olha só, queridona, essa aqui primeira que está em todos os protetores. Você consegue ver que tem um aumento até 4 dias, né? Que aqui no gráfico, que é quando eles estão fazendo essa dose acumulada, só que ela cai para, basicamente, em todos aqui, para 0, né? Basicamente onde que deveria cair.
Para todos os outros filtros, temos situações parecidas, exceto para a oxibenzona, que foi muito alto e aí ela foi aqui, não na linha que deveria estar. A oxibenzona, eles não avaliaram em todas as formulações, eles avaliaram em 2. E aí foi o que eles discutem, né? Fala assim, então pra gente, assim, a gente foi um achado interessante que tinha muita discussão, a avobenzona ela é segura? Ela parece ser segura, ela parece ser legal, ela parece ser interessante. Ela tem muitas questões, ela é super instável. E esse é outro ponto, gente. A fotoestabilidade dos novos filtros é muito maior. Às vezes eles ajudam os filtros antigos a funcionar melhor. É assim, o FDA tá lá brigando para conseguir aprovar a Tinosorb S, que a gente já tem aprovado desde os anos 2000. Fui pegar, né, qual que foi a opinião como que repercutiu esse estudo nas agências regulatórias. Eu peguei do UK, né, do Unido e da União Europeia, que é a nossa molécula. Como vocês podem ver aqui, a nossa pepécula, ela é bem pequena, tá? E esses são as duas opiniões aqui que eu peguei, porque lá no vídeo ele fala muito sobre, ele é um potencial disruptor endócrino. Do Reino Unido, eu gosto que se vocês puderem lá dar uma olhada, vê aqui na parte do in vivo, eu vou ler aqui para vocês, né? Eles chamam aqui, né, que a data que a gente tem para estudo em vivo não é conclusivo para o potencial endócrino e que é contraditório e equívoca no seu melhor. Eles ainda escrevem and at best equivocal. E assim, entende? O que eu falo para vocês é que tem vários vídeos no meu Instagram que eu tentei explicar que a gente não pode e a gente não tem uma relação de que essas substâncias do nosso dia a dia, elas são a causa de disrupção endócrina, porque elas não têm uma afinidade tão grande quanto o próprio hormônio, elas não são tão bem assim, elas não vão estar em uma concentração tão grande que vai conseguir competir com o hormônio também. Então, esse é um ponto importante. Veja, é nanograma por mililitro. É muito baixo. É muito baixo. Só que a gente tem que tomar cuidado para evitar problemas. E é isso que o estudo traz para a gente, gente. É só. Então, vamos começar a olhar para a oxibenzona, né? E aí, um dos efeitos que teve, né, para a SCCS, que é a europeia, a protetor solar corporal só pode ter até 2,2% de oxibenzona, então de benzofenona 3. Foi uma redução que se teve. O Brasil ainda não seguiu essa tendência, mas pode ser que tenha. Eu me basei na RDC 600 de 2022 para ver quais são os filtros que a gente tem no Brasil e qual que é a concentração. Por que que eles baixaram? Porque eles viram que foi numa condição muito esdrúxula, que foi feito estudo, a gente tem que baixar para protetor solar de corpo, porque o corpo é uma área maior. O rosto não vai oferecer um grande problema nesse sentido. Eu espero ter conseguido fazer com que você aí em casa entenda que esses estudos eles são importantíssimos para que a gente continue entendendo em quais condições os nossos protetores solares eles são mais seguros. As substâncias estão sendo estudadas há anos. Se elas estão no mercado há anos. Se elas tivessem esse potencial, elas já teriam saído. Isso seria ótimo, inclusive, para o próprio FDA, porque se essas substâncias mostram problema, o FDA vai ter que revisar todas elas e aí eles vão ter que começar a pensar nas novas substâncias que já existem no mercado e que provavelmente têm mostrado uma maior segurança para a gente. Então, assim, gente, fiquem calmos, não queimem o protetor solar de vocês em praça pública, mas se vocês quiserem evitar, né, esse tipo de produto, né, com esse tipo de ingrediente, é só você não comprar com esse filtro UV. Mas eu tentei aqui mostrar para vocês que esse estudo, o que ele trouxe para a gente é bonito, é legal, é numa condição esdrúxula, muito louca, mas é porque a gente precisa entender. Se tem um probleminha na condição esdrúxula, então vamos rever como que vai ser. Tá bom? Um beijo para vocês e curte, compartilha, comenta, hype o vídeo aqui, manda para o pessoal que vai trazer e requentar essa marmita para vocês. Todo ano, provavelmente, esse vídeo vai ter um boom de visualização, porque a gente sabe que isso aqui é requentado todo ano. E falar pra vocês, até por médico, tá? Já teve ano que eu tive que bater boca com médico. Então é isso. Um beijo.